Pessoal, quando nós analisamos as nossas experiências pregressas, elas vão trazer para nós algumas questões relacionadas a escândalos que houvéramos estado envolvido, e por isso, consoante vai ser dito no tópico 307 do O Consolador, todos que estamos aqui, enquanto na condição da maioria desse orbe, naturalmente que vão ter exceções, mas a absoluta maioria, nós já praticamos no pretérito escândalos e que, na verdade, ele vai ser necessário como elemento expiatório, constante Jesus vai dizer que o escândalo ele é preciso. Mas ai daquele por quem esse escândalo venha. Visto que seja a questão da expiação mesmo, seja aprendizado ou prova, vai pedir o escândalo devido ao fato de nós não termos o amor que cobre a multidão dos nossos pecados, dos nossos erros. Mas, quando a gente considera a questão de não vigiar, isso é lastimável, é uma infelicidade, porque a gente acaba se tornando instrumento de tentação nas nossas constantes quedas, através de caminhos longos. Porque quando eu não tenho a vigilância correta, eu acabo que me torno esse instrumental de uma tentação que constantemente me faz cair, às vezes no mesmo lugar pela milésima vez, e com isso a gente acaba otimizando os escândalos em que nós possamos estar envolvidos. Porque mesmo diante de uma situação que aparentemente tenta nos ruir por nós mesmos, nós podemos ainda nos erguer diante daquele escombro e modificar o nosso destino a partir daquele momento. Visto que essa questão da vigilância ativa, ela nos faz fazer as manobras que impede que a tentação saia vitoriosa sobre nós, o que significaria a queda mesmo. E isso amplifica o escândalo, leva a mais escândalos e acaba que numa vibração que é contagiosa, conforme acontece com a questão das energias que são propaladas de um para o outro aqui nesse orbe, sem obstáculo, vai acontecer que outros acabam sendo contaminados pelo nosso escândalo e vindo também a cair em escândalos, por sua vez, naquilo que estejam enleados. E é curioso porque, consoante Jesus vai dizer na passagem do Evangelho 6 contrastes na interpretação da lei, consono em Mateus, a partir do versículo 21, em que Jesus ele traz algumas questões referentes àquilo que foi dito para os antigos e contrapõe a isso aquilo que ele orienta. Existe um recorte em que ele vai trazer essa questão da situação escandalosa, em que coloca para nós a ingência desse orar e estarmos atentos para
o caminho que nós fazemos diante daquilo que nos acontece. Por isso que no versículo 29, ele vai dizer que se o olho direito do indivíduo o escandaliza, é melhor ele arrancar e lançar esse olho dele, porque antes ele perder um dos membros do que todo o seu corpo vir a ser lançado no Geena. Se a mão esquerda me escandaliza, antes cortar e retirá-la, porque é melhor perder uma mão do que todo o meu corpo ir para a Geena. Em sendo assim, Jesus vai dizer exatamente a questão daquelas situações em que nós nos envolvemos que representam as nossas quedas sucessivas. E a nossa fraqueza e insuficiência para, diante de uma queda, de um deslize, correr atrás de resolver aquilo e nos fortalecermos com as armas que temos. Como, por exemplo, a questão do evangelho no lar diário, o copo de água para fluidificar, que a gente põe um pouco aí no filtro, inclusive essa água você pode levar na garrafinha para o trabalho, que mesmo que põe outra água ali, se ainda tem um pouco dessa que você levou, ela está fluidificada. Pode ser colocado ali na pia desse local de trabalho para alcançar a tubulação, porque é uma água fluidificada por Jesus, que leva aí elementos de amparo e auxílio de acordo com a necessidade de cada qual que venha ter contato com essa água. Então, acaba que quando a gente fala, por exemplo, o evangelho no lar diário, com essa colocação da água que nós levamos conosco, onde formos, inclusive usamos um pouco dessa água para fluidificar os ambientes que mais frequentamos. A questão da oração ao deitar, pedindo para os benfeitores nos levar para um local de aprendizado, de trabalho no bem, e ao acordar, para que possamos ser fortalecidos para mais aquele dia de labor. E a própria vigilância do nosso pensamento elevado, que se torna realmente um ponto de alavanca para nós, porque consoante Kardec vai dizer, a gente reconhece um verdadeiro espírita, um verdadeiro cristão, pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Então, a partir do momento que eu me esforço para vencer as minhas inferioridades, as minhas inclinações vis, a minha leviandade e todo o cortejo das nossas chagas morais, qual egoísmo, orgulho, o tanto que eu me esforço para vencer esse estado de coisa diz do meu seguimento verdadeiro e leal a Jesus, que tem a ver com essa preparação que eu vou fazer no moral para cair menos e acertar mais. Porque se a gente for olhar, por exemplo, a questão do escândalo, ela acaba que se torna uma situação que infiltra um derramamento daquele leite a partir das nossas quedas, das nossas brechas morais. Porque se existisse uma fortaleza em nós, enquanto o nosso esforço para nos proteger das vibrações sombrias, as situações escandalosas no qual estivéssemos envolvidos não teria como ter acesso dentro de nós e acabar nos contaminando e nos usando. O que dá espaço para isso são as nossas mazelas e os descuidos que a gente tem, a nossa inércia, que aí abre essas brechas, essas trincheiras de chegada dessas águas malévolas que acabam nos infiltrando, nos apodrecendo, e quando vê a gente rui em meio de uma situação
que traz um escândalo. E com isso a gente acaba que fica nesse ioiô, escândalo, queda, queda, escândalo. Porque acaba que a gente vai adentrando esse estado de coisa e isso vai exponenciando. Então fica muito difícil sair. Inclusive ontem nós comentáramos aqui do filme O Retrato de Doris, que traz a impressionante trajetória desse rapaz que havia vendido a sua alma para um obsessor, enquanto ali um espírito que ali naquele quadro acabava envelhecendo por ter tomado aquele quadro, enquanto que ele, o Dorian Gray, ele não envelhecia. Então se passaram aí 20 anos, aqueles que conviveram com ele na época que ele ganhou esse quadro já houveram envelhecido, tido filhos que já estavam grandes, e ele ainda estava com uma aparência de 20 anos. E é curioso porque o senhor que houvera insuflado nele esse tipo de desejo, esse tipo de arrogância de vender sua alma para não envelhecer, ele, quando esse rapaz precisou que ele o ajudasse, porque chegou num determinado ponto que ele percebeu os comprometimentos mentais que ele estava tendo, inclusive com as visões que ele passou a ter daqueles os quais eles tinham assassinado. E inclusive o rapaz que houvera dado esse quadro para ele, por ter descoberto o segredo dele com esse quadro, ele acabou assassinando esse rapaz. Ele viu o espírito dele quando ele estava tocando numa noite para um grupo seleto, e tinha um outro que desejava também matá-lo, porque ele houvera assassinado uma moça com qual ele houvera tido envolvimento e que tinha uma ligação junto a esse senhor. Parece que era filha, não sei ao certo, mas é alguém próximo desse senhor, e ele, para se vingar dela ter sido assassinada por ele, o perseguia. E acaba que quando ele vai até esse rapaz ali numa estação de trem, porque ele estava fugindo, um trem vem e passa em cima desse senhor. Porque quando alguém está envolvido em teia obsessiva, fascinatória, os próprios obsessores protegem aquele indivíduo. Porque é interessante para eles ter aquele indivíduo vivo, encarnado, para as ações que eles realizam através dele. Então a gente vê muito isso, às vezes assim, mendigo, aquelas pessoas que vivem na rua, que naturalmente é um ambiente perigoso, insalubre, até pelos riscos de ataque que o indivíduo pode sofrer, de ser roubado, agredido, enquanto aquilo que ele tiver ali com ele. E a gente percebe que às vezes o indivíduo fica ali vivendo na rua anos a fio, porque existe uma proteção do obsessor sobre alguém que esteja numa situação de algum vício ou de algum transtorno mental, de alguma perversidade, de alguma escolha que o obsessor gosta daquilo também, que faz com que o obsessor preserve a vida desse encarnado para que ele possa continuar experimentando a sensação daquilo que esse encarnado faz. Então, inclusive no filme, mostra esse senhor sendo atropelado por esse trem enquanto esse rapaz seguiu. Então a gente percebe realmente que, como ele tinha entregue a sua alma para esse obsessor, de próprio punho, ele estava enleado de tal forma que era muito difícil para ele sair daquele estado de coisa. E aí, quando ele vai ter o contato ali com o outro senhor que houver insuflado ele para esse estado de coisa, e que já tinha desconfiado que ele tinha vendido a sua alma ali ligado àquele retrato, vai até a casa dele, depois tirar uma cópia da chave, sem que ele soubesse, e ele desconfiando chega ali, eles vão ter um confronto onde
esse senhor vê que ele houver assassinado o amigo que deu o quadro para ele e acaba vendo o que acontece com o quadro. Com isso, inicia ali uma exposição entre os dois e um fogo se espalha e esse senhor tranca esse rapaz e mantém ele ali dentro, apesar dos protestos da filha, que tinha um relacionamento com ele, para soltá-lo. Mas o pai não solta, e ele então ali dentro, já em meio àquelas chamas, coloca uma lança para atravessar esse retrato, e o obsessor acaba que sai do retrato e tem ali uma altercação com ele. Então, quando eles vêm a desencarnar ali por aquela chama, a gente percebe que uma condição ainda vai se demorar ali, porque essas interações obsessoras, fascinatórias, elas continuam no umbral. Até que uma das partes possa despertar para a prece, para a ingência de ser melhor, e seja recambiado para uma nova encarnação, onde possa ir desfazendo aquele laço. Mas esse rapaz já havia um tempo que ele estava percebendo a situação grave que ele tinha caído. Ele tinha ido um sacerdote para confessar e falou que ele estava podre, porque o estado que ele percebia o quadro com os ratos. E, inclusive, um vizinho tinha ido ali para comentar a situação daqueles ratos ali, para ver se colocariam um veneno. E um ajudante ali da casa foi conversar com ele houvera expulsado ele dali e acabou por mandar ele embora daquela casa. Foi quando então ele houvera comentado que já estava mais de 2 gerações com a família dele, mas ele, inamovível, diz que depois enviava as coisas desse mordomo que era para ele ir embora. Então, ele já estava realmente no estado alterado de consciência, gravoso, de fascinação. E porque a gente sabe que quando chega no ponto da fascinação, é porque o obsessor, ele tem o controle da nossa inteligência, da nossa razão, do nosso raciocínio. Na subjugação, o obsessor, ele tem o controle da nossa vontade. E a subjugação, ela vai poder ser corporal ou moral. Já na fascinação, o obsessor, ele tem o controle da nossa inteligência, do nosso raciocínio, dos nossos processamentos psíquicos, de análise, de conclusão. E por isso que traz aí essa questão da queda junto com o escândalo, que vira aí essa miscelânea, porque aí o indivíduo, ele já perde o controle de um freio sobre a própria situação, e a queda descamba para o escândalo, que por sua vez propicia quedas ainda piores, e que por sua vez leva a um escândalo pior. Então fica esse feedback desditoso. Por isso que Jesus vai dizer que antes nós estarmos mutilados, com sequelas irreversíveis no nosso organismo, do que o nosso corpo inteiro irmos para um umbral, as situações pungentes que se vive nessas regiões. Até quando a gente fala da região abissal, da região trevosa, da região umbralina, que existem gradações, porque antes nós chorarmos sobre o grilhão da resistência, de aguentar firme a nossa moral nobre, pelo nosso esforço, via esses golpes, do que nós sorrirmos sob o narcótico, o ópio da queda do escândalo.
E chega um ponto que, se a gente não tem essa cautela, esse cuidado, a gente já nem percebe que está numa situação escandalosa ou que estamos numa situação de queda grave. Devido ao fato de irmos perdendo realmente o bom senso e a capacidade de análise imparcial e profunda da situação. Por isso que traz uma situação gravosa em que a gente entra nessa corrente que exponencia de escândalos e quedas cada vez piores e que acabam por nos desperdiçar a nossa encarnação. Porque então, quando chega o momento da gente ir embora, como aconteceu com esse rapaz, a gente já não tem como, naquela encarnação, fazer alguma coisa de melhor. A gente já sai numa condição mais debitosa. E aí a gente vai precisar esperar uma próxima encarnação, sabe Deus quando, para começar a resolver essas questões. E por esse motivo que, quando é colocado o aspecto da nossa vilegiatura e daquilo que nós vamos tendo oportunidade de analisar e refletir, isso também diz de ferramentais que a gente vai desenvolvendo para isso. Então, a gente tem alguns exemplos aí na sociedade de médiums que faziam um excelente trabalho enquanto doativo, visto que é uma faculdade que nos foi emprestada de graça para de graça ser dado. E Jesus, ele é peremptório nessa orientação. De graça você recebeu, de graça dai. Então, a gente tem aí médiuns notáveis que faziam trabalhos muito bons, e mesmo quando a gente fala em outras religiões, outros climas, que acontecia um atendimento por aquele indivíduo ali, que levava consolo a muitos, enquanto ali na gratuidade, no seu esforço para levar o seu melhor, e que de repente aquilo desvirtua de forma violenta, porque entra o comércio para ganhar algum dinheiro, algum tipo de evidência, algum tipo de vantagem, porque quando a gente fala em fazer de graça, não é só não cobrar por aquilo, mas é também não aceitar outros tipos de pagamentos que possam implicar um retorno por aquilo que estamos fazendo. Certa feita, o Chico, ele dava uma entrevista que acontecia com o Gugu Liberato, e antes deles entrarem ali na rede para todo o Brasil, que aquela entrevista estava sendo mostrada, houvera tido uma proposta do Gugu para ele de passar para ele R$1 milhão. Na época, a moeda não era o real ainda, mas trazendo para a nossa moeda de hoje, seria aí um valor na cifra de R$1 milhão. Que houvera sido oferecido para ele, naturalmente que uma pessoa como Chico, se viesse a receber uma cifra dessa, ia doar para uma instituição benemerente. Ele não fica com um centavo disso, porque nem os próprios livros, numa lavra de mais de 500 livros, da sua lavra mediúnica, ele não ficou com um centavo, ele doou todos os direitos autorais, seja para a FEB, para outras editoras espíritas, e os trabalhos de caridade, orbe afora, que acabavam, que funcionavam, e muitos, inclusive, a partir do contato com ele, foram sendo criados, até pelas cartas psicografadas, as famílias modificadas, e muitos acabavam que, para honrar a memória do ente querido que havia ido embora,
iniciava uma dada obra benemerente. Então, o Chico ele doava o que vinha de renda dos trabalhos que ele fazia para essas atividades. Então, ele fazia um trabalho gratuito. Mas, quando foi feita a oferta de ser passado para ele 1 milhão, ele, ao vivo, falou para o Gugu que ele não poderia aceitar esse valor. Isto é, algo que foi falado para ele ali no bastidor, para tentar colocar ele numa situação de queima-roupa constrangedora, até para que, se ele viesse a aceitar esse valor, e mesmo que ele viesse a falar que iria para alguma instituição, isso já o complicaria, até porque se o Gugu quisesse doar R$1 milhão para ajudar, que ele já doasse direto para uma instituição benemerente. Não precisaria passar pela mão do Chico. E ali na entrevista o Chico explica que não poderia, porque seria uma incoerência, ia contra a vida simples que ele vivia. E ainda vai ter uma insistência do Gugu nesse sentido, e ele continua ratificando que não poderia aceitar aquele valor. Mas, infelizmente, muitos que ficaram em evidência não deram conta desse testemunho nobre, limpo. E, mesmo estando em meio de uma atividade que estava levando consolo a muitos, acabou começando a usar aquilo para comércio, entrada de rendas, e o trabalho começou a degenerar. Então, a gente tem casos aí de escândalos tristes, de trabalhadores que estavam em evidência no midiático pelo trabalho em prol do coletivo bom que realizava e que acabou degenerando, por ter entrado aí elementos de interesse, pretensão, retorno. Inclusive, assim, quando as pessoas queriam dar presentes para ele, porque até pela evidência que o Chico alcançou, por muitos anos, ele era a capa de muitas revistas, enquanto ali no evidência principal daquela manchete vinha gente do mundo todo para poder entrevistá-lo, ter com ele. Inclusive há um relato de um representante ali de língua inglesa, deve ter vindo ali da região dos Estados Unidos, para que os livros que ele houveram publicado até ali, pela sua mediunidade, fossem traduzidos para o inglês. Isso na década de 50 do século passado. E o Chico achou aquilo uma boa ideia, pelo que o Emmanuel havia colocado para ele, porque ele buscou saber o que o Emmanuel achava. E o Emmanuel disse que seria bom sim, porque ia facilitar a divulgação da doutrina espírita, pelo conteúdo que estava ali naqueles livros, e orientou esse senhor que veio procurá-lo a ir até a FEB, a Federação Espírita Brasileira, para poder acertar os detalhes referentes a essa tradução para o inglês das obras do Chico. E quando chegou lá, o presidente da FEB não aceitou fazer isso. E disse que definitivamente não abriria essa possibilidade de fazer essa tradução, e o Chico ficou muito chateado com isso. Porque seria uma forma, depois a gente sabe que essa tradução aconteceu, até para outros idiomas, mas no século passado, na década de 50, isso seria um boom, porque a língua inglesa é a língua universal que nós temos aqui no orbe. Até tinha aquela tentativa de ser o Esperanto, que inclusive a Ivone esteve muito envolvida nesses trabalhos, e foi feito encontros mundiais para poder divulgar o Esperanto, mas acabou que a língua inglesa é que ficou mesmo como a língua internacional que existe. Então, se no 1950 fizesse tradução para o inglês, seria um pipoque grande para divulgar a doutrina espírita. E mostra que muitos vinham ter com ele, e ele acabava que não só em manchetes de impressos, mas em redes de TV era convidado, e os programas nos quais ele esteve tinha recorde de audiência, como o Pinga Fogo,
na década de 70, que teve um programa e depois outro, e que foi recorde absoluto na audiência da TV Tupi, que na época fez a transmissão, e traz aí a evidência, o alcance midiático que o Chico tinha. Numa época que ainda não existia a internet, que só foi iniciar a partir da década de 80, o início da era do sinal, mas ali no trabalho dele, seja com um livro, seja com um jornal, revista, programas de TV, ele era muito procurado. Em momento algum ele deixou de dar esse testemunho de simplicidade. E seja por um livro, seja por uma entrevista, ele não cobrava. Ele fazia aquilo gratuitamente como parte do labor que ele realizava em prol do seu entorno. Mas nós temos outros exemplos de pessoas que conseguiram um alcance midiático, uma evidência, e que acabaram se vendendo, como aconteceu com esse Dória nesse filme. E quando isso acontece, aí abre espaço para as quedas escandalosas, para a fascinação, para o ridículo. Porque a gente entra num turbilhão em que a gente já não acusa aquele estado que a gente está. E uma situação que eu não percebo, eu vou só piorando. Por isso que Jesus vai dizer que, em referente a, por exemplo, aquilo que houvera sido dito para não matar, porque antigamente aquele que matasse estaria sujeito a um julgamento posteriori. Mas aí Jesus vai dizer que o simples fato de eu me impacientar, me encolerizar com o outro, eu vou estar sujeita ao julgamento. E então Jesus ele traz que quando eu estiver oferecendo algo sobre o altar e eu me lembrar de alguém que tem algo contra mim, para deixar ali diante do altar mesmo aquela oferta e primeiramente reconciliar com meu irmão. Então volto e faço o oferecimento daquela oferta, que tem a ver com essa questão da consciência em paz. E de depressa ser benevolente com o inimigo, enquanto estamos ali no caminho junto com ele, para que não venha acontecer dele me entregar ao juiz e este me entregar ao subsequente oficial e vir à prisão, algema, que tem a ver com a algema do ressentimento, porque quando a gente se enleia em alguma situação de rancor, eu coloco a algema em mim mesmo. E essa situação, ela me acompanha para onde eu for. Porque quando eu digo que não perdoo alguém, eu estou pedindo para marcar um encontro com ela numa próxima existência. E aí, nesse sentido, quando eu demonstro a minha inaptidão, incapacidade de me liberar do outro, porque não perdoo, aí eu vou ser obrigada a reencontrar com ele num laço próximo, numa próxima existência, numa condição mais difícil. Se eu me predisponho nesse momento a perdoar, é mais fácil do que quando esse reencontro acontecer, porque as situações vão piorando. E aqui não é uma questão para assustar, mas para a gente ter consciência de resolver as nossas questões quando nós podemos, quando ainda tem alguma possibilidade daquilo ser feito. Porque, caso contrário, nós vamos ter que fazer isso e vamos ser compulsados, constrangidos a fazer isso sob uma condição pior.
Em sendo assim, quando Jesus então traz que nós não sairemos daquela prisão de modo algum sem que tenhamos restituído o quadrante último, é que eu recuso a liberar a outra face, o perdão para alguém. Acaba que somente depois que eu tiver resolvido aquilo, até a última gota, que eu vou poder me ver livre daquilo. E isso vai acontecer, sabe Deus quando, sabe Deus sobre que situação e onde. Sempre em junções mais penosas e mais dolorosas. Quando, por exemplo, Jesus ele traz que no pensamento já está as nossas falhas, então, por exemplo, a questão de adultério, de infidelidade, mesmo que isso não se concretize numa ação, se isso aconteceu em pensamento, isso já é uma queda que acontece. E Jesus, inclusive, vai trazer essa questão de quando num casamento alguém repudia o outro sem uma razão para isso, apenas por um capricho, porque quer ficar livre do outro, para seguir sua vida de um jeito que para ele seja melhor. Isso é uma atitude que denigre o outro e que recairá sobre a nossa responsabilidade. Se não houver uma justa razão para aquele abandono, com tudo que se implica para o emocional do outro, por ter cortado aquela interação, vai correr por nossa conta. E acaba que os próprios relacionamentos que a gente vai acontecendo enquanto possibilidades que existem, se a gente considerar uma sociedade em que não existe a questão do compromisso e até mesmo a leviandade e o descaso que isso nos leva a viver, isso tudo vai tendo as suas consequências. Depois Jesus vai trazer um pouco da questão de não perjurar, consoante houvera sido dito para os antigos, que é jurar falso. E também a questão de ao Senhor pagar os nossos juramentos. Mas Jesus vai trazer, não jura de maneira nenhuma, nem pela terra, porque é o estrado do teu pé, nem pelo céu, porque é o trono do Deus Todo-Poderoso, nem por Jerusalém, por ser a cidade do Rei Grande. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode tornar preto nem branco, sequer um fio dela. Que traz aí, inclusive, né, gente, essa questão de promessas, de juramentos que a gente acaba fazendo e que a gente acaba redundando nessas vibrações malsãs. Naturalmente que uma pessoa, na religião que for, que ela faz uma promessa, que ela tem uma fé sólida, ela, na verdade, aquilo que ela está prometendo vai valer pela fé dela e não por aquele ato em si. Porque a melhor agrado que a gente pode fazer para Jesus é a mudança do nosso coração. Eu posso andar 10.000 quilômetros como pagamento de uma promessa que fiz pela cura da minha mãe. Mas se isso não me torna melhor como pessoa, menos egoísta,
menos arrogante, de nada vai valer. É a mesma questão do jejum. Então, às vezes, você andar 20.000 quilômetros é fácil. Você ficar sem comer chocolate é fácil. Agora, você vencer a sua sombra, a sua má inclinação, é muito mais difícil. E é essa a oferta agradável para Jesus, que Ele nos pede. Por isso Ele vai dizer, seja a sua palavra não, não, sim, sim. O que exceder disso é maligno. E aí, então, o Senhor vai dizer a questão do dente por dente, olho por olho, queimadura por queimadura, que é algo que vigorava entre os antigos. E existia uma imposição de você cumprir isso ceitil por ceitil. Mas então ele vai dizer, não se oponha ao perverso, ao malvado. Se alguém te bater numa faixa direita, vira também à esquerda. Ou seja, alguém te agride numa face, vire a outra. Se alguém deseja te levar para um juízo, para um auditório de análise das suas falhas, para te culpar e te tomar a sua túnica, se antecipa, deixa seu manto junto com esse outro. E quem te compelir, te obrigar a caminhar uma milha, vai na frente e caminha com ele 2. Dá aquele que te peça e não desvie e dê as costas ao que deseja tomar-te qualquer empréstimo. Que às vezes acontece, gente, até mesmo quando a gente está andando na rua, porque às vezes nós estamos andando na rua, a gente vê um mendigo e o indivíduo pega e muda de calçada para desviar daquilo. Ou seja, há situações diante de nós que não precisa do outro formular um pedido para a gente perceber que precisa de ajuda. Mormente, se a gente percebe que o indivíduo está ali, naquela rua, vagueando, com fome, abatido, e está ali aquela situação diante de nós, eu vou ao encontro dessa dor e me antecipo, ofereço um copo de água, um pão, um remédio, o que esse outro estiver precisando. Porque Jesus vai dizer aqui, para não desviar das costas, para quem deseja nos tomar um empréstimo, pedir algo, e dar para aquele que formule o pedido. Mas, ao percebermos uma necessidade do nosso lado, vamos ao encontro dela. Então, Jesus remata dizendo, foi dito para o antigo, odeia seu inimigo, mas você ama seu amigo. Isso lá para os antigos. Eu, porém, vos digo, ore por aquele que te persegue, ama seu inimigo, para que você se torne filho de Deus, que está no céu, porque ele faz o sol despontar sobre bons, sobre maus, e faz a chuva cair sobre injustos, sobre justo. Que recompensa você vai ter se você ama quem te ama, se você faz bem para quem te faz bem? Porque publicano faz isso também, pagão faz isso também, quem não conhece Jesus faz isso também. Que de extraordinário vou ter realizado seu saldo e cumprimento somente um irmão, ou aquele que faça isso também. Os gentios também fazem assim. Eles vão interagir um cumprimento, uma aproximação bonosa para aquele que o retorne da mesma forma. Por isso Jesus, então, ele finaliza prodigiosamente, sede perfeitos,
como vosso Pai Celestial é perfeito. Que é realmente, gente, essa caridade que faz golfar da rocha viva, a linfa pura do sentimento, que é um traço indelével, uma beleza excelsa, a perfeição verdadeira. Por isso que, quando é colocado para nós essa questão da nossa conduta, isso realmente está a pedir mais de nós, porque Jesus, quando ele traz para nós essas orientações, ele está a nos alertar do caminho da vida. E esse caminho, ele é também um caminho de consolação, porque aquele que vai avançando nesse caminho, ele experimenta alegria indizível, que vai passando a se tornar dentro dele e que faculta aí essa conquista de nós mesmos. E por isso que a imperiosidade de nos reabilitarmos é algo que é trago pelo Mestre, porque vai depender exclusivamente de mim, a minha felicidade, a minha harmonia, a minha evolução. Nós contamos e confiamos na bonança do amor e na misericórdia, responsável sempre pela concessão plenitudinal, mas a evolução é uma pessoal tarefa daquele que se percebe herdeiro de si mesmo, de que é um movimento que eu vou em busca daquilo e faço acontecer. Por isso que, mesmo que ontem eu tenha cometido muitos desacertos e erros, por ter nascido com mais riqueza, mais poder, ou em mais permissivas sociedades, eu buscarei viver o hoje, sem pensar no que houvera sido ontem. E vou então fazendo a burilação da minha atual personalidade, para construir uma encarnação futura com perspectivas melhores, sucesso e acerto, tomando como lema da vida, amar, perdoar e servir, como Jesus nos paragrafara e nos ensinara. Em sendo assim, isso vai dizer, consoante aqui na revista Presença Espírita desse mês, que existe uma saída, mesmo que até aqui eu me perceba em erros sucessivos, ou mesmo que eu me percebesse em escândalos sucessivos. Eu posso, ao me encontrar como uma herdeira de mim mesma, que receberei de acordo com minhas obras, sem privilégio, aquela que pode arregaçar a manga e construir, a partir desse momento, uma destinação melhor. Por isso que se nós pegarmos, por exemplo, até as questões das deficiências e delinquências, até mesmo nesses casos tem uma alma humana ali, às vezes muito mais inteligente do que a gente pensa, que vai encontrar a insuficiência de meio para a sua manifestação. Assim como a gente tem, por exemplo, um surdo que sofre por não poder ouvir, um mudo que sofre por não poder falar, um paraplégico que sofre por não poder andar. Então a gente tem aí espíritos em punição, não quanto ao que Deus veredita e sanciona para nos abater, mas como consequência das nossas nefandades mesmo, e que habitam deficientes corpos. Então o espírito que está ali, ele vai acabar sofrendo
devido ao experimentar esse constrangimento, que é a dificuldade dele para se manifestar via órgão, pelo fato de nele esses órgãos mesmo estarem desarranjados ou não desenvolvidos, consoante vai dizer no Livro dos Espíritos, tópico 371, 372. Mas, se nós pegarmos aí o 372A, vai dizer que um músico bom com um ruim instrumento não vai fazer boa música, mas isso não impede de ser um músico bom. Agora, se a gente pegar, por exemplo, o estado normal, a gente tem a suplantação da moral em relação ao obstáculo que a matéria lhe opõe. Então, se uma moral elevada encontra um obstáculo importante na matéria, ele suplanta. Mas no caso normal. Mas a matéria pode oferecer tanta resistência que as manifestações daquele espírito são deturpadas ou limitadas, como na loucura ou deficiência mental. Então, esses são casos patológicos que agrupa aí as psicoses e que, pelo fato da alma não estar desfrutando da sua liberdade total, a humana lei mesmo livra ela da responsabilidade daquilo que ela vinha fazer. Porque realmente é uma obstacularização importante, que faz a manifestação realmente deturpar, distorcer. Agora, mesmo que esse deficiente ele não possa fazer nem o mal nem o bem, ele está numa obrigatória expiação pelo abuso que ele houvera feito no pregresso de algumas faculdades, então é um tempo de prisão que ele está. E, em sendo assim, se nós considerarmos, por exemplo, a questão da genialidade, da inteligência, se usado para o mal, isso vai se tornar esse flagelo porque houve um abuso daquilo. Porque a superioridade moral, ela pode estar baixa, enquanto a superioridade intelectual alta. E isso mostra que é possível um gênio, uma pessoa que tem muita capacidade raciocinal e até conhecimento numa dada área, ele precisar espiar em corpos deficientes. E aí ele vai ter uma existência inferior que ele houvera tido antes e causa de angústia e sofrimento para ele. Daí, essas limitações que a matéria vai oferecer para ele é como uma corrente que impede as movimentações de um vigoroso homem. É como se fosse um aleijamento cerebral, assim como o cego do olho ou coxo da perna. E é comum que o deficiente, ele perceba que as correntes que o prendem, o seu voo, o seu movimento livre, são uma expiação, uma prova. Quando a gente pega, por exemplo, a questão de um órgão ou uma parte ser alterado, suas impressões ou ação, no que está ligado àquele órgão, está interrompido, paralisado. Então, se ele perde um ouvido, ele fica surdo, se ele perde um olho, ele fica cego. Agora, se você pegar esses órgãos que dirigem o efeito da vontade da inteligência, que está no cérebro, ali dentro do encéfalo, seja inteiramente ou parcial danificado ou modificado, vai mostrar
um indivíduo com incompletos órgãos ou com esses órgãos mesmo deturpados, degenerados. Então ele vai estar no estado de perturbação do qual ele tem consciência, mas ele não tem autoridade, permissão para deter esse estado de coisa. Não tem como modificar isso. E nesse caso é o espírito que está vivendo aquela prova, aquela expiação. E da mesma forma que o espírito vai agir sobre a matéria, ou vice-versa, é verdadeiro. E então, pelo espírito estar impressionado pela alteração importante daqueles órgãos, ele vai ter os resquícios disso. E dependendo do estado que o indivíduo tiver, ele só vai se desligar dessas materiais impressões no desencarne. Agora, quando a gente fala, por exemplo, da loucura poder levar ao extermínio, isso tem a ver com a impossibilidade de livremente se manifestar e com constrangimento. Procura ele a morte como um meio de fazer a rompição disso. Então é quando entra aí a desesperação, a não aceitação da vivência, e que ele acaba perdendo, né, aquela instância, tendo que recomeçar. E se a gente pegar, por exemplo, depois da morte, um espírito de um delinquente, doente mental, ele vai ser afetado pelo desarranjo que ele tinha das faculdades, ele pode por um tempo se ressentir disso, até que seja desligado completamente da matéria. Como alguém que, ao acordar, vai ressaquear e ressentir por um tempo a perturbação e alteração do sono que ele estava mergulhado. Agora, a alteração do cérebro, ali enquanto a parafernália da circuitaria neuronal, depois da morte do corpo, isso vai acontecer como uma lembrança. É um peso que vai estar oprimindo aquele espírito, ele não lembra de tudo que se passou durante sua loucura, não tem aquele conhecimento claro, então ele vai precisar de um tempo para ir retomando o fio da meada do que aconteceu. Por isso que quanto mais tempo ele estiver na loucura encarnado, mais tempo ele vai viver sob opressão, constrangimento e a perturbação após a morte. Porque depois de desencarnar, o espírito ele vai se ressentir por algum tempo mais ou menos longo, que tem a ver com o tempo que ele ficou nesse estado alterado aqui, da impressão dos laços que fazia recair sobre ele, vindo da matéria, e os uniam. Por isso que sempre é tempo da gente modificar a nossa atitude mental e irmos desatando os nós na medida que a gente percebendo que aquilo se apresenta diante de nós, com a renúncia, a caridade, o perdão, porque a gente vai conseguindo e reharmonizando as nossas faculdades enquanto nós estamos aqui, tendo inclusive a liberdade de movimento. Que inclusive isso vai facilitar para que, caso nós tenhamos alguma restrição disso enquanto movimento, nós consigamos continuar na vibração nobre. Em sendo assim, isso per si vai nos dando aí essa visão da autoridade moral, que é aquela que se apoia sobre o exemplo que dê do bem. Por isso que essa é realmente o passaporte para nós, porque quando
eu vivo esse testemunho nobre, eu tenho uma autoridade moral para conseguir dar passos nesse caminho, ao mesmo tempo ajuizar melhor dos riscos, das quedas, dos escândalos que me espreitam, para que eu possa então ir fazendo a incementação nobre em meio ao tumulto que for.